Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa de Nossa Senhora Rainha. É uma festa que está intimamente ligada à festa da Assunção de Nossa Senhora. Recordemos-nos que se nós tivéssemos celebrado a festa da Assunção no dia 15, nós estaríamos de alguma maneira na 8ª dessa festa. A Virgem Maria que sobe aos céus e a Virgem Maria que é coroada como rainha, como a rainha do céu e da terra. Ela é rainha, ela é senhora e rainha, Nossa Senhora Rainha, porque o seu filho é nosso Senhor e Rei. Então, ela desfruta dessa dignidade do seu filho. Pois bem, mas é interessante que a igreja, quando escolhe o texto para celebrar a festa, esta memória de Nossa Senhora Rainha, apresenta aqui Nossa Senhora no anúncio do anjo, o anjo que se apresenta a ela, que mostra, revela a ela os planos de Deus, e ela termina dizendo o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Então existe esta relação entre rainha e serva, isto é, por um lado nós olhamos para Nossa Senhora e vemos a sua grandeza, por outro lado nós vemos a sua humildade, a sua pequenez. Porque, meus santos, a Virgem Maria, que coroa em si mesma todas as virtudes, a humildade não poderia estar ausente dela. A Virgem Maria é rainha e só pôde ser rainha porque serva do Senhor, porque humilde de verdade. Porque o seu filho, que é rei, veio manso e humilde, e dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E se a Virgem Maria é a discípula perfeita, ela aprendeu também do seu filho, ela viveu também a semelhança do seu filho, esta profunda humildade. Meus irmãos, a virtude da humildade é uma virtude especialíssima e que nós precisamos pedir a Deus e precisamos trabalhar para adquiri-la cada vez mais, porque é a virtude sem a qual nenhuma outra existirá. Ela não é a mais excelente, a mais sublime, mas sem humildade nenhuma outra virtude se instala no nosso coração. Porque se você pensa que ama a Deus e não tem humildade, aquilo vai se tornar soberba. Se você é forte, percebe que você tem o dom da fortaleza, pensa ter o dom da fortaleza, que quando você se coloca para fazer algo para a glória de Deus, você se empenha de verdade e faz, mas se não tiver humildade, aquilo se transforma em vaidade. Nós estamos em plena quaresma de São Miguel e nós vemos claramente essas duas realidades. Por um lado, o diabo, um anjo belíssimo, Deus o fez belíssimo, cheio das virtudes de Deus, mas como não foi humilde para referir a Deus, para direcionar a Deus a sua beleza, a sua virtude e a sua perfeição, se encheu de orgulho e de Deus se afastou. Por outro lado, nós temos São Miguel Arcanjo, que na hierarquia angélica é o segundo. Lúcifer estava no topo da hierarquia angélica. O arcanjo Miguel era o segundo na hierarquia angélica. Não é que ele fosse, por dignidade, grande, tão grande quanto Lúcifer. Não, ele era bem menor. Ele era cabo, se nós fôssemos fazer uma comparação com a hierarquia militar. Tem os anjos, os soldados, e os arcanjos, os cabos. Então ele não era um anjo, um grande anjo, mas ele referiu
todo o seu ser a Deus. Quem como Deus? Quem é como Deus? Nem o diabo, nem Lúcifer, por mais belo que ele fosse. Quem é como Deus? Nem Lúcifer, com tanta perfeição com que ele tinha sido ornado. Então, o arcanjo Miguel, mesmo na sua pequenez, fortificado pela graça de Deus, venceu Satanás. Então, essa realidade da humildade tão necessária no nosso coração. Santo Afonso de Ligório, no livro As Glórias de Maria, que traz várias reflexões sobre Nossa Senhora, ele tem uma reflexão sobre a humildade de Maria. Então, primeiramente, ele mostra a necessidade da humildade para todas as almas, para todas as pessoas, que a humildade nos faz semelhantes a Nosso Senhor, que viveu a humildade e nos ensinou a humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele começa então a mostrar, a dar as condições, as características de uma verdadeira humildade, e mostrando o quanto isso esteve presente na vida de Nossa Senhora. Então ele diz que o primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Isto é, o humilde, ele não se considera muita coisa. O humilde, ele se sabe pequeno, porque quando ele se compara com Deus, ele vê que não é nada. O que é que nós não poucas vezes fazemos? Nós, quando queremos nos exaltar, nós nos comparamos com o menor, com aquele que, pelo menos segundo o nosso juízo, é menor do que nós. Nós pegamos o defeito de um menor e o exaltamos, e aí nós parecemos maiores do que ele, porque nós enfatizamos aquele defeito, aquela ausência de virtude. Pois bem, a Virgem Maria, ela não tinha esse grande conceito sobre si mesma. Ela sempre se viu como a menor de todas as criaturas, porque sem merecer coisa alguma, Deus lhe concedeu tantas graças. Diz Santo Afonso: a Virgem Maria, embora se visse mais enriquecida de graças que os outros todos, nunca se julgou acima de quem quer que fosse. Ao contrário, teve a modesta opinião de si mesma. Claro que a Virgem Maria não se considerava pecadora, porque, como diz Santa Teresa d'Ávila, a humildade está na verdade. E ela sabia que nunca tinha ofendido a Deus, mas sabia que isso não tinha feito por pura graça e misericórdia de Deus, que lhe havia concedido tanto amor, tantas virtudes e tantas graças especiais, que ela não se sentia inclinada a nada, a nenhuma realidade que não fosse Deus. São Bernardino de Sena, se referindo a Nossa Senhora, ele faz uma leitura do capítulo 1 do livro do Cântico dos Cânticos, em que a personagem do livro dos Cânticos diz que ela olha para Deus e diz: Senhor, não repare muito a minha tez morena. E aí São Bernardino de Sena diz: é a figura da Virgem Maria, que quando olha para... Imagine, é a figura da Virgem Maria, que quando olha para Deus, vê que ela só é escuridão. Comparada com Deus, ela não é nada. Comparada com Deus, que é o sol de quem ela recebe o brilho, ela é só escuridão. Então São Bernardino de Sena coloca nos lábios de Nossa Senhora esta mesma frase lá do Cântico dos Cânticos. Ela vê que ela é pequena e que aquilo que ela tem de Deus ela recebeu. Então nós podemos aqui imaginar, meus santos, quanta gratidão estava presente no coração de Nossa Senhora. E se nós queremos ser humildes, nós precisamos, dentre outras práticas, começar a exercitar
esta realidade de referir a Deus aquilo que de bom percebemos em nós. Senão, nós iremos pouco a pouco, sem perceber, nos assemelhar a Lúcifer, e não à Virgem Maria, aos santos e aos anjos. Continua Santo Afonso, ele diz assim: vendo-se, ele usa termos que nós normalmente não estamos acostumados a aplicar à Virgem Santíssima. Vendo-se uma mendiga revestida de roupas caras, que lhe foram dadas, não se envaidece, mas antes se humilha ainda mais ao contemplá-las diante do seu benfeitor. Ela sabe que ela é mendiga, e aquelas roupas, ela não as comprou, isto é, as roupas aqui, entendamos, são as suas virtudes. As roupas, aquelas tão belas e custosas roupas, ela não as comprou. E quando ela contempla as suas roupas, ela ainda mais se humilha e agradece, porque sabe que dele tudo recebeu. E continua Santo Afonso: assim a Virgem, quanto mais enriquecida se via, mais se humilhava. Lembrava-se sem cessar de tudo aquilo que ela havia recebido como dom de Deus. É por isso que a igreja ensina que depois de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma criatura foi mais humilde, porque quanto mais ela percebia de grandeza nela, mais ela via que de Deus ela tinha recebido. Então, meus santos, este primeiro passo que Santo Afonso nos ensina, de ter uma modesta opinião de si mesmo, para que eu possa alcançar a humildade. O segundo ponto, ele diz: também é efeito da humildade ocultar os dons celestes. O humilde, ele esconde as suas virtudes. O humilde, ele não ostenta as suas grandezas. O humilde, ele esconde os dons de Deus. E Santo Afonso, ele salienta aqui que quando a Virgem Maria foi escolhida para ser a mãe de Deus, ela escondeu até de São José. Coitado São José, sem saber o que estava acontecendo, sua noiva aparece grávida e ele não sabe o que está acontecendo e nem a ele ela disse. Vocês podem aqui compreender, por um lado, a angústia do coração daquele homem justo, que resolveu até mesmo, sem compreender, deixar a Virgem Maria, porque ele não compreendia, porque sabia que ela era virtuosa, mas ao mesmo tempo ela apareceu grávida, como assim? E resolveu deixá-la. E ela não foi, nós olhamos, compreendemos a angústia de São José, e ao mesmo tempo a grandeza da Virgem Maria. Ela não foi correndo a ele, dizendo: meu José, não foi bem assim, eu não traí você. Ela não disse nada. Se Deus quisesse defendê-la, defendê-la ia. Não disse palavra alguma. Então, um total escondimento e silêncio, até mesmo das graças que Deus lhe tinha concedido e que ao mesmo tempo lhe pareciam, neste caso, um problema. Quer dizer, se nós vemos que ela esconde as virtudes, ela também não se defende. É admirável, né, meus santos? O humilde, ele sempre se justifica. Desculpe. O orgulhoso, ele sempre se justifica. O orgulhoso, ele não aceita ser mal compreendido. Não é bem assim. Então ele tem que mostrar que não estava tão errado, que não cometeu aquele erro. A Virgem Maria não só escondia as virtudes, como ela também não se justificava. Eu sempre sempre não, né? De um tempo, quando eu lia esse texto, eu ficava assim: gente, mas por que ela não foi dizer a São José, coitado, foi dormir aperreado, foi-se embora, e ninguém disse nada a ele? Ainda bem que Nosso Senhor foi em sonho, dizer: não tenha medo, José, de tomar Maria como esposa, porque aquele que ela carrega no ventre é obra do Espírito Santo. A angústia no coração do justo José, e ao mesmo tempo, o amor que a Virgem Maria tinha a São José, e mesmo assim,
palavra alguma ela disse. O amor a Deus era muito maior. Pois bem, é o segundo passo necessário para que nós cresçamos na virtude da humildade. O terceiro, diz Santo Afonso, o humilde recusa os louvores, referindo-os todos a Deus. Então, quando elogiado, de referendá-los, de direcioná-los a Deus. Nós vemos isso, Santo Afonso faz o comentário no Evangelho de hoje. Ele diz: tal foi o procedimento de Maria ao perturbar-se diante dos louvores que lhe dirigia o anjo São Gabriel. Isto é, quando ele se apresentou e a louvou, ela imediatamente se voltou para Deus, se referiu a Deus. E quando Santa Isabel a chamou de bendita entre todas as mulheres, ela imediatamente atribuiu toda a glória a Deus com seu cântico, o Magnífica. Eu sou pequenina, bendito, a minha alma engrandece o Senhor. E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade e para a pequenez da sua serva. Então, ela foi elogiada, ela imediatamente referiu a Deus a sua virtude. E aqui, meus santos, quando eu digo isso, não é claro que na Virgem Maria, isto foi verdade externa e internamente. Mas é uma realidade que nós devemos colocá-la em prática, nem tanto externamente, é a menos importante, mas principalmente internamente. Quando você receber um elogio de você, imediatamente no interior do seu coração, dizer: Senhor, toda a glória seja a Ti, toda a honra a Ti, Senhor, não a mim, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Vós, todo louvor, toda a honra e toda a glória. De aplicá-lo a Deus. Se for conveniente, você pode até dizer de uma maneira simples, sem muito exagero, porque também muita expressão de humildade, né? A humildade é uma virtude bela, mas ela é difícil, né? Se você também, não, graças a Deus, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou, do Senhor recebi, cuidado, que pode ser também uma forma de vaidade. Então, às vezes, de uma maneira simples, pois é, graças a Deus, mas lá no fundo, de reverenciar o Senhor e dizer: Senhor, é graças a Ti, porque o Senhor sabe de que barro eu sou feito. Graças a Ti, Senhor, porque se não fosse a Tua graça, há quanto tempo eu já teria me perdido. Obrigado, Senhor, porque eu vejo que eu sou um instrumento tão torto, um instrumento tão defeituoso, e o Senhor faz tanto com esse instrumento. Obrigado, Senhor. Então isso é melhor você dizer interiormente, no seu relacionamento com Deus, na sua oração. Exteriormente, que bom, graças a Deus. Deus tem feito muita coisa, graças a Deus. E pronto, porque senão você começa a se envaidecer por se apresentar falsamente humilde. Nosso coração, meus santos, é um coração doente. Então nós temos que ter sempre muito cuidado, porque com muita facilidade, principalmente da humildade, nos afastamos. Continua Santo Afonso, ele diz que uma outra expressão da virtude da humildade é prestar serviços. Isto é, a Virgem Maria, quando ouviu do anjo aquilo, ela logo se apressou e foi a Santa Isabel para ajudá-la, para servi-la. Ela foi para servir e não para ser servida, embora Santa Isabel tenha reconhecido a grandeza da Virgem Maria, mas ela foi para servir Santa Isabel. Então, se nós queremos exercitar a humildade, aprendamos a servir, aprendamos a estar mais dispostos a fazer pelos outros do que a querer que coisas sejam feitas para você. O orgulhoso, ele quer ser servido, ele quer ser reverenciado, ele quer ser reconhecido. O humilde, ele serve, ele reconhece a grandeza e a bondade dos outros, ele faz algo pelos outros.
Então você pode perceber também quando no seu coração existe pouca disposição para servir, seja a Deus ou aos outros por amor a Deus, é um sinal também de orgulho presente no seu coração. Outra virtude, já terminando, o humilde gosta de uma vida retirada, escondida, despercebida. Nós falamos da Virgem Maria com toda a sua grandeza e nós dizemos, gente, mas ela é uma das figuras mais escondidinhas da Sagrada Escritura. Por quê? Porque é próprio do humilde o escondimento. O orgulhoso, o vaidoso, ele gosta de causar, né? De aparecer, né? de ser reconhecido. O humilde, ele quer ser visto por Deus e pelos olhos de Deus. E acabou-se. E por último, apresenta aqui Santo Afonso, que os humildes amam o desprezo, enquanto os orgulhosos desejam a glória neste mundo. Então aqui, meus santos, é tão difícil este outro ponto de, se nós não compreendermos que precisamos suplicar a graça de Deus para viver a humildade, nós iremos nos espantar e nos escandalizar com todos os pontos, principalmente com este último. Como assim, Padre? Amar o desprezo. Mas é porque exatamente quando fazemos uma experiência de desprezo, que ali mais do que nunca podemos experimentar a humildade. E aqui, meus santos, quando eu falo desprezo, pode ser um desprezo devido ou pode ser um desprezo indevido, que você por si mesmo não o buscaria, mas já que ele veio, já que lhe aconteceu, de você humildemente dizer, mas o que é que eu sou, Senhor? Por que é que o Senhor que foi desprezado, por que é que o Senhor que é Rei e Senhor foi desprezado? Por que é que eu não posso ser também? Por que é que o Senhor foi desprezado e eu não foi infinitamente desprezado e eu não posso experimentar na minha pequenez parte deste cálice? Me ajuda, Senhor, que eu não quero me apegar à minha vida de modo a dizer, a minha vida eu a vivo desta maneira, mas a minha vida é tua e que seja feita na minha vida conforme melhor vos aprouver. Então peçamos à Virgem Maria, Nossa Senhora Rainha, que nos ensine hoje e sempre a virtude da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.